Para compreender o caso que ficaria conhecido nacionalmente como o do vampiro de Niterói, é necessário voltar muito antes dos crimes que chocaram o país. Voltar ao início. Ao contexto social, familiar e psicológico que moldou o indivíduo por trás daquele nome que mais tarde seria associado ao medo, à brutalidade e a uma sequência de crimes sem precedentes no Brasil. Marcelo Costa de Andrade nasceu em meados da década de 60 em um ambiente marcado por instabilidade, pobreza e violência doméstica. Desde cedo, sua infância esteve longe de qualquer ideia de proteção ou estrutura emocional. Relatos posteriores apontam que ele cresceu em um lar desorganizado, onde agressões físicas, abandono e negligência eram parte do cotidiano. A figura paterna era praticamente ausente. A mãe, por sua vez, enfrentava dificuldades severas, tanto financeiras quanto emocionais. A convivência familiar era permeada por conflitos constantes, gritos, agressões e um sentimento permanente de insegurança. Não havia rotina estável, não havia acolhimento emocional, nem limites claros. Desde muito novo, Marcelo demonstrava comportamentos que chamavam a atenção de pessoas próximas. Era descrito como uma criança retraída, silenciosa, com dificuldades de socialização e episódios de isolamento extremo. Ao mesmo tempo, havia explosões repentinas de raiva, acessos de agressividade e atitudes consideradas inadequadas para a idade. Na escola, enfrentava problemas frequentes. Tinha dificuldade de aprendizado, era alvo de rejeição e em alguns momentos também de bullying. Professores relatariam mais tarde que ele apresentava comportamento instável, alternando períodos de apatia com reações violentas diante de frustrações mínimas. Não se tratava apenas de indisciplina comum, mas de sinais claros de desajuste emocional profundo. Durante a infância, Marcelo também foi exposto a situações de violência explícita dentro do próprio ambiente doméstico. Há registros de agressões severas sofridas ainda quando criança, o que contribuiu para um processo de dessensibilização à dor alheia. Em vez de encontrar proteção no lar, ele cresceu aprendendo que violência era uma linguagem possível, e muitas vezes a única forma de expressão. Com o passar dos anos, esses comportamentos não foram tratados de maneira adequada. Não houve acompanhamento psicológico consistente nem intervenção social eficaz. Em um contexto de extrema vulnerabilidade social, os sinais de alerta foram ignorados ou tratados como problemas menores, comuns a famílias em situação de pobreza. Na adolescência, o isolamento se intensificou. Marcelo passou a demonstrar dificuldades ainda maiores de interação, desenvolvendo uma relação distorcida com o mundo ao seu redor. Havia relatos de crueldade com animais, fantasias violentas e episódios de comportamento sexualizado precoce, sempre associados à violência. Esses elementos, que hoje são reconhecidos como sinais importantes em análises de perfil criminal, na época passaram praticamente despercebidos pelas instituições. Ao invés de receber apoio, ele passou a circular por ambientes igualmente marcados por exclusão social, violência urbana e ausência de qualquer tipo de supervisão. A marginalização se aprofundou. A sensação de não pertencimento se consolidou, e com ela começou a se formar uma visão distorcida da realidade e das relações humanas. É importante destacar que infância difícil não explica crimes. Milhares de pessoas enfrentam contextos semelhantes e não se tornam violentas. Mas no caso de Marcelo Costa de Andrade, esse conjunto específico de fatores, violência contínua, abandono emocional, isolamento social e ausência de intervenção, contribuiu para a construção de um perfil psicológico extremamente instável. Ainda jovem, ele já apresentava sinais claros de ruptura com normas sociais básicas. Havia dificuldade em reconhecer limites, empatia praticamente inexistente, e uma relação crescente com impulsos agressivos que ele próprio não conseguia controlar. O mundo para ele era um espaço hostil, e a violência começava a surgir como forma de resposta. Nada disso naquele momento parecia anunciar o que estava por vir. Para a maioria das pessoas ao redor, ele era apenas mais um jovem marginalizado e invisível aos olhos do Estado, das políticas públicas e da sociedade. Mas silenciosamente um comportamento extremo começava a se estruturar. Os primeiros sinais estavam ali, espalhados na infância, na adolescência e nas experiências de abandono. E embora ninguém pudesse prever a escala do que aconteceria depois, os elementos que comporiam um dos casos mais brutais da história criminal brasileira já estavam sendo formados. Na próxima etapa dessa história, esses sinais deixariam de ser apenas comportamentos isolados e começariam a se transformar em atos concretos de violência.
À medida que Marcelo Costa de Andrade avançava para a adolescência, os sinais de desajuste que haviam surgido na infância deixavam de ser episódicos e passavam a se tornar parte constante de seu comportamento. O que antes se manifestava como isolamento, explosões de raiva e dificuldades de convivência começou a ganhar contornos mais definidos, mais frequentes e mais preocupantes. A adolescência, que para muitos representa uma fase de descoberta e construção de identidade, para Marcelo foi marcada por afastamento progressivo do convívio social. Ele passou a evitar interações, demonstrava dificuldade extrema em estabelecer vínculos e se mantinha à margem de grupos tanto na escola quanto fora dela. Não havia amizades duradouras nem relações de confiança. A solidão se tornou um estado permanente. Nesse período, relatos indicam que seu comportamento se tornou mais instável. Episódios de agressividade surgiam sem provocação aparente. Pequenas frustrações eram suficientes para desencadear reações desproporcionais. Havia uma incapacidade evidente de lidar com rejeição, limites ou contrariedade. O mundo externo parecia ser percebido sempre como ameaça. O contato com instituições formais continuava falho. A escola, que poderia funcionar como espaço de observação e intervenção, não conseguiu oferecer suporte efetivo. Faltavam recursos, acompanhamento psicológico e atenção individualizada. Como consequência, os sinais mais graves continuaram a ser ignorados ou tratados como problemas disciplinares comuns. Durante a adolescência começaram a surgir relatos de comportamentos cada vez mais perturbadores. Marcelo demonstrava interesse obsessivo por violência, sangue e morte. Fantasias agressivas passaram a ocupar um espaço central em sua vida mental. Essas fantasias não eram passageiras. Elas se repetiam, se intensificavam e começavam a assumir um caráter ritualístico. Outro elemento que se consolidou nesse período foi a dissociação emocional. Marcelo apresentava dificuldades profundas em reconhecer emoções próprias e alheias. A empatia, já reduzida, praticamente desapareceu. Pessoas deixaram de ser vistas como indivíduos e passaram a ser percebidas como objetos, presenças sem valor afetivo. O isolamento social contribuiu para que esse universo interno se fechasse ainda mais. Sem contraponto, sem relações que funcionassem como freio emocional, suas ideias se alimentavam do próprio silêncio. A ausência de diálogo e de acompanhamento permitiu que impulsos violentos amadurecessem sem qualquer contenção. Nesse contexto surgiram também sinais de comportamento sexualizado associado à violência. Relatos posteriores indicariam que suas fantasias envolviam dominação, dor e controle absoluto sobre o outro. Esses elementos, quando analisados à luz da psicologia criminal, aparecem frequentemente associados a perfis predatórios nos quais o prazer está diretamente ligado ao exercício de poder. A marginalização se aprofundou. Marcelo passou a circular por ambientes onde a violência era normalizada e onde a ausência de regras reforçava comportamentos extremos. Pequenos delitos, conflitos e episódios de agressão começaram a fazer parte de sua rotina. Ainda assim, nenhuma intervenção significativa ocorreu. A adolescência avançava sem freios. O que poderia ter sido identificado como um processo de adoecimento psicológico grave continuava invisível para o sistema. Não houve diagnóstico adequado, não houve internação preventiva eficaz, não houve tentativa estruturada de contenção ou tratamento. Ao final dessa fase, Marcelo já não era apenas um jovem com histórico de sofrimento e exclusão. Ele apresentava um padrão comportamental consolidado marcado por impulsividade, frieza emocional e fantasias violentas recorrentes. A fronteira entre pensamento e ação começava a se tornar cada vez mais frágil. Esse período foi decisivo. Foi nele que o comportamento predatório começou a se estruturar de forma silenciosa, preparando o terreno para a transição mais perigosa, o momento em que a violência deixaria de existir apenas na mente e passaria a se manifestar no mundo real. Na próxima etapa dessa história, essa transição se tornaria evidente e irreversível. A passagem da adolescência para a vida adulta marcou um ponto de ruptura definitivo no comportamento de Marcelo Costa de Andrade. Aquilo que durante anos havia permanecido restrito ao campo das fantasias violentas começou gradualmente a se materializar em ações concretas. O limite entre pensamento e prática, já fragilizado, acabou sendo ultrapassado. Nesse período, Marcelo vivia em situação de extrema vulnerabilidade social, sem emprego fixo, sem vínculos familiares estáveis e à margem das instituições formais. Ele circulava por diferentes bairros do Rio de Janeiro e da região metropolitana,
sobrevivendo de trabalhos esporádicos e de pequenos delitos. Essa condição de invisibilidade social foi determinante para o que viria a seguir. As primeiras manifestações de violência não surgiram de forma abrupta ou espetacular. Pelo contrário, elas aconteceram de maneira silenciosa, longe dos holofotes, tendo como alvo pessoas igualmente invisíveis aos olhos da sociedade. Crianças em situação de rua, jovens desacompanhados e indivíduos sem redes de proteção passaram a ocupar o centro de sua atenção predatória. Relatos posteriores indicariam que Marcelo se aproximava das vítimas de maneira aparentemente inofensiva. Oferecia comida, dinheiro ou pequenas promessas de ajuda. Sua abordagem não era marcada por agressividade inicial, mas por uma falsa sensação de segurança. Essa estratégia permitia que ele ganhasse confiança rapidamente, reduzindo resistências e facilitando o controle da situação. Uma vez isoladas, as vítimas se tornavam alvos de extrema violência. Os ataques eram brutais, marcados por agressões físicas severas e assassinatos cometidos com frieza. A violência não era impulsiva no sentido comum. Ela seguia um padrão que começava a se repetir, revelando a consolidação de um comportamento serial. Os desaparecimentos começaram a se acumular sem chamar atenção imediata. Muitas das vítimas pertenciam a grupos socialmente marginalizados, cujos sumiços raramente geravam registros formais ou mobilização policial significativa. A ausência de denúncias estruturadas contribuiu para que os crimes permanecessem invisíveis por um período prolongado. Nesse estágio inicial, a violência não era apenas um meio para um fim. Ela própria se tornava o objetivo. Marcelo demonstrava prazer no controle absoluto sobre a vida e a morte das vítimas. Esse elemento é central para compreender a natureza dos crimes. Não se tratava de atos ocasionais, mas da construção de um padrão repetitivo e intencional. Com o passar do tempo, os ataques se tornaram mais frequentes. A sensação de impunidade crescia à medida que nenhum crime era diretamente associado a ele. Cada ato violento reforçava a percepção de que poderia continuar sem ser identificado. A ausência de consequências funcionava como combustível para a escalada. A região de Niterói e áreas próximas começaram a registrar um aumento inquietante de desaparecimentos e mortes, ainda que de forma dispersa. Corpos eram encontrados em circunstâncias que isoladamente pareciam desconexas. Somente mais tarde esses episódios seriam reunidos em uma mesma linha investigativa. Durante esse período, Marcelo mantinha uma rotina errática, mudando constantemente de local, evitando vínculos e permanecendo à margem. Essa mobilidade dificultava ainda mais qualquer tentativa de identificação. Ele não se fixava em um único ponto, o que tornava seus rastros fragmentados e difíceis de seguir. O início da violência marcou também a consolidação de um ritual interno. Cada crime reforçava fantasias, alimentava impulsos e aprofundava a desconexão emocional. As vítimas deixavam de ser percebidas como pessoas. Tornavam-se elementos de um ciclo que se repetia com crescente brutalidade. Esse foi o momento em que o comportamento predatório deixou de ser uma possibilidade abstrata e se tornou realidade concreta. Os primeiros crimes abriram caminho para uma sequência que em pouco tempo se tornaria impossível de ignorar. Na próxima etapa, esse padrão começaria a se revelar com mais clareza, à medida que a escalada dos ataques expunha um modus operandi cada vez mais definido e perturbador. Com o avanço dos crimes, aquilo que no início parecia uma sucessão de episódios isolados começou a revelar um padrão. A violência praticada por Marcelo Costa de Andrade não era aleatória. Aos poucos, investigadores perceberam que havia repetição de comportamentos, escolhas consistentes e uma lógica interna que orientava cada ataque. Era o surgimento claro de um modus operandi. As vítimas apresentavam características semelhantes. Eram pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, com pouca ou nenhuma rede de proteção, muitas vezes invisíveis para o poder público. Essa escolha não era casual. Ela reduzia drasticamente as chances de denúncia imediata, dificultava a associação entre os crimes e ampliava o tempo de atuação do agressor sem interferência policial. A aproximação seguia um roteiro recorrente. Marcelo se apresentava de forma aparentemente inofensiva, utilizando conversa, promessas simples ou gestos que criavam uma falsa sensação de segurança. Não havia violência imediata.
O controle era construído gradualmente, por meio da confiança e da manipulação psicológica. Esse aspecto demonstra um nível elevado de planejamento e consciência do próprio comportamento. Uma vez estabelecida a situação de isolamento, a dinâmica mudava. O que se seguia era violência extrema, executada com frieza e repetição de métodos. Os ataques não eram impulsivos no sentido clássico. Eles seguiam uma sequência que se repetia, indicando ritualização. Na psicologia criminal, a presença de ritual é um indicativo importante de crimes seriais, pois revela que o agressor busca mais do que um resultado imediato. Ele busca repetir uma experiência específica. Outro elemento que se tornava cada vez mais evidente era a escalada. Com o passar do tempo, os crimes se tornavam mais frequentes e mais ousados. A ausência de punição inicial reforçava a sensação de impunidade. Cada ataque bem-sucedido aumentava a confiança do agressor e diminuía suas inibições. Esse processo é comum em perfis predatórios. A repetição sem consequências funciona como validação interna. Os locais escolhidos também começaram a revelar padrão. Áreas afastadas, terrenos baldios, espaços com pouca circulação e fácil evasão eram priorizados. Marcelo conhecia bem esses ambientes e os utilizava a seu favor. A familiaridade com o território dificultava a ação policial e ampliava sua capacidade de desaparecer após os crimes. Com a análise retrospectiva, investigadores passaram a identificar semelhanças entre cenas, horários, métodos e circunstâncias. O que antes parecia desconexo começou a se encaixar como partes de um mesmo quebra-cabeça. A noção de que um único agressor poderia estar por trás de vários crimes começou a ganhar força. Nesse estágio, a violência já não era apenas um meio. Ela se tornara parte central da identidade do agressor. O controle, o domínio e a repetição indicavam uma profunda ruptura com qualquer limite moral. O sofrimento alheio deixava de ser percebido como algo real e passava a ser instrumentalizado dentro de um ciclo fechado de comportamento. A construção desse padrão foi essencial para a formação do perfil criminal. Aos poucos, os investigadores passaram a compreender que lidavam com um agressor serial, com características específicas: alta periculosidade, ausência de empatia, planejamento, ritualização e escalada progressiva. Esse entendimento mudaria completamente a abordagem da investigação. O caso deixava de ser visto como uma sequência de crimes isolados, e passava a ser tratado como uma ameaça contínua à sociedade. A pressão aumentava. A necessidade de capturar o responsável se tornava urgente. O medo começava a se espalhar, ainda que de forma silenciosa, entre moradores e autoridades. A partir desse ponto, a investigação entraria em uma nova fase, mais estruturada, mais focada e mais consciente do tipo de criminoso que estava em atividade. E com isso, a caçada ao vampiro de Niterói começaria a se intensificar. À medida que os crimes se acumulavam e começavam a ser conectados, um sentimento difuso de medo passou a se espalhar por Niterói e regiões próximas. Inicialmente silencioso, esse medo foi ganhando forma nas conversas cotidianas, nos comentários entre moradores, nos boatos que circulavam em praças, pontos de ônibus e comunidades mais vulneráveis. Algo estava acontecendo, e a percepção coletiva era de que não se tratava de episódios isolados. Desaparecimentos começaram a ser comentados com mais frequência. Corpos encontrados em circunstâncias semelhantes levantavam suspeitas. Ainda que nem todos os casos fossem oficialmente ligados uns aos outros naquele momento, a repetição de padrões despertava inquietação. A sensação era de que havia alguém agindo nas sombras, escolhendo vítimas específicas e permanecendo impune. O medo não se manifestava apenas como pânico imediato, mas como mudança de comportamento. Famílias passaram a redobrar cuidados. Crianças deixaram de circular sozinhas em determinados horários. Pessoas em situação de rua, já vulneráveis, tornaram-se ainda mais expostas, vivendo sob o risco constante de violência sem proteção institucional efetiva. Rumores começaram a surgir. Alguns falavam em um agressor desconhecido que atacava à noite. Outros mencionavam histórias cada vez mais exageradas, alimentadas pela ausência de informações oficiais claras. A falta de comunicação consistente por parte das autoridades contribuiu para a amplificação dessas narrativas, criando um ambiente de insegurança e especulação. A imprensa passou a dar mais atenção aos acontecimentos.
Reportagens começaram a abordar o aumento de crimes violentos e desaparecimentos, ainda que sem um nome ou uma identidade definida para o responsável. O foco inicial era difuso, mas a pressão por respostas crescia a cada novo episódio noticiado. Dentro das comunidades mais afetadas, a sensação de abandono era evidente. Muitas vítimas pertenciam a grupos historicamente negligenciados, o que reforçava a percepção de que suas vidas tinham menos valor para o sistema. Essa desigualdade no tratamento dos casos alimentava revolta e desconfiança em relação às autoridades. A pressão pública começou a se intensificar. Questionamentos sobre a atuação da polícia, a falta de resultados concretos e a demora em apresentar respostas passaram a ocupar espaço no debate local. Havia um clamor crescente por ação, por uma investigação mais eficaz, por proteção real. O medo coletivo também começou a influenciar decisões políticas e institucionais. Autoridades passaram a ser cobradas de maneira mais direta. Reuniões emergenciais foram convocadas. A possibilidade de que um criminoso serial estivesse em atividade deixou de ser apenas uma hipótese distante e passou a ser considerada seriamente. Esse clima de tensão marcou uma virada importante no caso. O que antes era tratado como uma sequência de crimes desconexos começou a ser reconhecido como uma ameaça sistemática. A cidade, que até então seguia sua rotina, passou a viver sob a sombra de um perigo constante. O pânico social, alimentado pela repetição dos crimes e pela ausência de respostas rápidas, criou o cenário que tornaria inevitável uma mudança na condução da investigação. A pressão pública exigia resultados, e diante disso, as autoridades seriam forçadas a agir de forma mais incisiva. Na próxima etapa, essa pressão começaria a moldar diretamente os rumos da investigação, levando à formação de um perfil criminal mais preciso e à intensificação da caçada ao responsável pelos crimes. Com o aumento da pressão social e a percepção crescente de que um criminoso serial atuava na região, a investigação policial entrou em uma fase mais estruturada. O caso deixou de ser tratado como episódios isolados e passou a ser encarado como uma sequência conectada, exigindo coordenação entre diferentes setores da segurança pública. Equipes especializadas começaram a revisar ocorrências anteriores em busca de padrões. Relatórios antigos foram reabertos, boletins de desaparecimento reavaliados e registros de crimes semelhantes cruzados. O objetivo era identificar pontos de convergência que pudessem indicar autoria comum, trajetos recorrentes ou comportamentos repetidos. Nesse processo surgiram dificuldades importantes. Muitos dos crimes haviam ocorrido em contextos de extrema vulnerabilidade social, com pouca documentação formal e escassez de testemunhas. Em vários casos, não havia registros completos das vítimas, o que tornava a reconstrução da linha do tempo ainda mais complexa. A ausência de dados básicos atrasava o avanço das investigações. A polícia também enfrentava limitações técnicas e estruturais. Recursos eram escassos e a tecnologia disponível à época não permitia análises rápidas ou cruzamentos automatizados de informações. Grande parte do trabalho dependia de análise manual, entrevistas extensas e reconstruções baseadas em relatos fragmentados. Apesar dessas limitações, alguns acertos começaram a surgir. Investigadores passaram a mapear áreas recorrentes nos crimes, identificando regiões onde o agressor parecia circular com mais frequência. A análise geográfica indicava familiaridade com determinados bairros e rotas de fuga específicas, sugerindo que o responsável conhecia bem o território. Paralelamente, esforços foram feitos para traçar um perfil criminal mais preciso. A repetição de comportamentos, a escolha das vítimas e a escalada da violência indicavam um agressor com alto grau de periculosidade, baixa empatia e necessidade de controle. Esse perfil passou a orientar buscas, abordagens e entrevistas. Ainda assim, a captura permanecia distante. O agressor não mantinha rotina fixa, não possuía endereço estável e evitava vínculos que pudessem denunciá-lo. Essa mobilidade constante dificultava a vigilância e monitoramento. Cada tentativa de aproximação parecia esbarrar em novas lacunas de informação. A investigação também lidava com o peso da expectativa pública. Cada novo dia sem respostas aumentava a cobrança, a imprensa acompanhava os desdobramentos com atenção crescente, amplificando erros, questionando estratégias e pressionando por resultados rápidos. Esse ambiente tornava o trabalho ainda mais delicado.
Internamente havia consciência de que qualquer falha poderia custar novas vidas. A urgência era real, mas as ferramentas disponíveis nem sempre acompanhavam essa necessidade. O equilíbrio entre cautela investigativa e ação imediata se tornava cada vez mais difícil de manter. Mesmo diante desses obstáculos, a persistência começou a dar frutos. Informações dispersas passaram a se conectar. Relatos antes considerados irrelevantes ganharam novo significado quando analisados em conjunto. Aos poucos, a figura do agressor começava a emergir com mais clareza. Essa fase da investigação foi marcada por avanços lentos, porém decisivos. Não houve uma virada súbita, mas um acúmulo de pequenos elementos que, somados, aproximavam as autoridades do responsável pelos crimes. O cerco começava a se fechar, e na próxima etapa dessa história esse esforço culminaria em um momento decisivo, a captura que colocaria fim à atuação do criminoso, ainda que não ao impacto de seus atos. A captura de Marcelo Costa de Andrade marcou um ponto de ruptura definitivo no caso que já aterrorizava Niterói e regiões próximas. Depois de meses de investigação fragmentada, informações dispersas e pressão crescente, as autoridades finalmente chegaram até o homem que até então atuava à margem da visibilidade institucional. A prisão não aconteceu de forma espetacular ou cinematográfica, pelo contrário. Foi resultado de um acúmulo silencioso de informações, denúncias pontuais e observações feitas a partir do comportamento suspeito em áreas já mapeadas pela polícia. Quando os agentes se aproximaram, Marcelo não ofereceu resistência significativa. Sua postura era estranhamente calma, quase apática. O impacto da captura foi imediato. Para os investigadores, havia alívio por interromper a sequência de crimes. Para a população, surgia uma mistura de choque e incredulidade. O homem detido não correspondia à imagem fantasiosa criada pelos rumores. Não havia monstros visíveis, apenas um indivíduo comum, aparentemente frágil, que escondia uma história de violência extrema. Durante os primeiros interrogatórios, Marcelo demonstrou um comportamento que chamou a atenção dos investigadores. Em vez de negar ou tentar construir uma versão defensiva elaborada, ele passou a falar com facilidade sobre os crimes. Suas declarações eram dadas de forma fria, sem emoção aparente, como se descrevesse fatos desconectados de qualquer carga moral. As confissões iniciais foram perturbadoras não pelo detalhamento gráfico, mas pela naturalidade com que eram relatadas. Marcelo falava sobre suas ações sem demonstrar culpa, arrependimento ou empatia pelas vítimas. Esse distanciamento emocional reforçou a percepção de que se tratava de um indivíduo com profunda ruptura psíquica. À medida que os depoimentos avançavam, os investigadores começaram a perceber a dimensão real do caso. O número de crimes atribuídos a Marcelo ultrapassava qualquer estimativa inicial. Cada nova informação ampliava o entendimento da extensão da violência praticada e reforçava a gravidade do cenário que havia permanecido invisível por tanto tempo. Outro elemento que chamou a atenção foi a forma como ele se referia às vítimas. Não havia nomes, histórias ou identidades. Elas eram descritas como episódios, situações ou acontecimentos. Essa despersonalização é um traço comum em perfis de criminosos seriais e indicava um mecanismo psicológico de dissociação profunda. A repercussão da captura se espalhou rapidamente. A imprensa passou a divulgar o caso com intensidade e o nome Vampiro de Niterói ganhou espaço nas manchetes. A figura do agressor, até então desconhecida, tornou-se símbolo do medo que havia se espalhado silenciosamente pela região. Dentro da polícia, a captura trouxe também questionamentos difíceis. Como alguém com aquele histórico havia conseguido agir por tanto tempo sem ser interrompido? Quais falhas permitiram que os crimes se acumulassem? Essas perguntas começaram a emergir paralelamente à investigação formal. Apesar do impacto inicial, a prisão não encerrou o caso. Pelo contrário, ela abriu caminho para uma fase ainda mais complexa, marcada por avaliações psiquiátricas, decisões judiciais controversas e episódios que exporiam fragilidades profundas no sistema responsável por conter indivíduos de alta periculosidade. A captura havia colocado fim à atuação imediata do agressor nas ruas. Mas a história estava longe de terminar. O que viria a seguir revelaria que interromper a violência era apenas o primeiro passo, e que lidar com suas consequências seria um desafio ainda maior. Após a captura de Marcelo Costa de Andrade, o caso entrou em uma fase que expôs de maneira contundente as fragilidades do sistema responsável por lidar com indivíduos considerados extremamente perigosos.
A prisão, que havia trazido alívio momentâneo à população, logo se revelou apenas o início de uma sequência de decisões controversas e falhas institucionais graves. Desde o início ficou claro que o caso não se encerraria apenas na esfera criminal comum. Os relatos, o comportamento observado durante os interrogatórios e as confissões levaram rapidamente à necessidade de avaliações psiquiátricas. A discussão central passou a ser a condição mental de Marcelo e sua capacidade de responder criminalmente por seus atos. Laudos psiquiátricos apontaram para um quadro de transtornos severos, indicando comprometimento profundo da capacidade de empatia, controle de impulsos e percepção moral. Com base nesses pareceres, decisões judiciais determinaram sua internação em instituições psiquiátricas, sob o argumento de que ele representava risco extremo à sociedade e não poderia ser mantido apenas em um sistema prisional comum. Foi nesse momento que o sistema começou a mostrar suas falhas mais evidentes. As instituições destinadas à custódia de indivíduos com esse perfil não estavam preparadas para lidar com alguém daquela periculosidade. Havia falta de estrutura, protocolos frágeis de segurança e equipes insuficientes para monitoramento constante. Em mais de uma ocasião, Marcelo conseguiu fugir das instituições para as quais havia sido encaminhado. As fugas não ocorreram por ações sofisticadas ou planejamento complexo, mas por negligência, falhas de vigilância e ausência de mecanismos eficazes de contenção. Cada fuga reacendia o medo coletivo e colocava novamente a população em estado de alerta. A cada recaptura, o sentimento era de incredulidade. Como alguém reconhecido como extremamente perigoso conseguia repetidamente escapar da custódia do Estado, a resposta estava menos na habilidade do agressor e mais na incapacidade estrutural das instituições responsáveis por contê-lo. Esses episódios geraram forte repercussão nacional. A imprensa passou a questionar duramente o sistema de saúde mental, o judiciário e os órgãos de segurança pública. Especialistas apontavam que a situação não era um caso isolado, mas reflexo de um modelo falho de gestão de indivíduos considerados inimputáveis, porém altamente perigosos. Internamente, autoridades tentavam justificar as decisões com base em laudos técnicos e limitações legais. Entretanto, para a sociedade, as justificativas não eram suficientes. Cada falha representava a possibilidade real de novos crimes, ampliando a sensação de insegurança e revolta. As fugas e recapturas também levantaram um debate profundo sobre responsabilidade institucional. Quem falhou? Quem deveria responder por permitir que um indivíduo com histórico tão grave estivesse em condições de escapar repetidas vezes? Essas perguntas passaram a ocupar espaço central no debate público. Mais do que um problema individual, o caso passou a ser visto como um símbolo de colapso institucional. A incapacidade de garantir custódia segura evidenciava um sistema despreparado para lidar com a interseção entre crime, transtorno mental e risco social extremo. Essa fase do caso marcou um ponto de desgaste máximo da confiança pública nas instituições. A ideia de que o Estado não era capaz de proteger seus cidadãos se tornava cada vez mais presente, e com isso o caso ultrapassava definitivamente os limites de uma investigação criminal, transformando-se em um debate nacional sobre segurança, saúde mental e responsabilidade do poder público. Na próxima etapa, esse cenário se aprofundaria ainda mais com a análise dos laudos, depoimentos e tentativas de compreender quem era de fato Marcelo Costa de Andrade, não apenas como criminoso, mas como fenômeno psicológico e social. Com Marcelo Costa de Andrade sob custódia, o foco do caso se deslocou para uma tentativa de compreensão mais profunda de quem ele era e de como havia sido capaz de cometer uma sequência tão extensa de crimes. Essa fase foi marcada por depoimentos longos, avaliações psiquiátricas detalhadas e debates intensos entre especialistas, autoridades e a opinião pública. Durante os interrogatórios, Marcelo manteve um padrão de comportamento que chamou a atenção desde o início. Ele falava com clareza, demonstrava boa capacidade de comunicação e apresentava memória precisa dos acontecimentos. Não havia confusão temporal nem dificuldade em relatar fatos. Esse aspecto foi considerado fundamental para as análises posteriores, pois afastava a ideia de completa incapacidade cognitiva. Ao mesmo tempo, os depoimentos revelavam um distanciamento emocional profundo. Marcelo narrava seus atos sem demonstrar arrependimento, culpa ou sofrimento. As vítimas eram mencionadas de forma impessoal, como episódios desconectados de qualquer valor humano. Essa frieza emocional reforçou a percepção de que havia uma ruptura severa nos mecanismos de empatia.
Os laudos psiquiátricos apontaram para a presença de transtornos graves. Especialistas identificaram traços compatíveis com psicopatia associada a comportamentos sádicos e impulsos violentos recorrentes. Também foram observados elementos de transtornos de personalidade, com dificuldade extrema de controle de impulsos e ausência de freios morais internalizados. Apesar disso, os laudos não eram unânimes quanto à total incapacidade de entendimento dos atos. Muitos especialistas destacaram que Marcelo sabia diferenciar certo e errado em termos racionais. Ele compreendia as consequências legais de suas ações, mas não demonstrava capacidade emocional de se vincular a essas consequências de forma ética ou moral. Essa distinção foi central no debate jurídico. A questão não era apenas se ele possuía transtornos mentais, mas se esses transtornos o tornavam incapaz de responder criminalmente. A resposta a essa pergunta dividiria opiniões e influenciaria diretamente as decisões judiciais que viriam a seguir. Outro aspecto analisado foi o padrão de repetição dos crimes. A constância, a ritualização e a escalada indicavam um comportamento compulsivo alimentado por fantasias violentas que se intensificavam ao longo do tempo. Esse ciclo, segundo especialistas, criava uma necessidade crescente de repetição, tornando o agressor cada vez mais perigoso. O perfil psicológico traçado pelos peritos descrevia um indivíduo altamente perigoso, com grande potencial de reincidência. A combinação de frieza emocional, impulsividade e ausência de empatia tornava qualquer tentativa de reintegração social extremamente arriscada. Não se tratava apenas de punir, mas de conter um risco contínuo. Essas conclusões reforçaram a percepção de que o caso não poderia ser tratado de forma convencional. O sistema penal isoladamente parecia insuficiente. O sistema de saúde mental, por sua vez, mostrava-se despreparado para garantir segurança total. O resultado era um impasse institucional. Enquanto especialistas debatiam diagnósticos e classificações, a sociedade observava com apreensão. A pergunta central não era apenas quem Marcelo era, mas o que deveria ser feito para impedir que crimes semelhantes voltassem a acontecer, seja por ele, seja por outros indivíduos com perfis semelhantes. Essa fase do caso revelou algo fundamental. Entender o agressor não significava justificar seus atos, mas reconhecer a complexidade de lidar com violência extrema dentro de sistemas que falham em prevenção, diagnóstico e contenção. Na próxima etapa, o caso avançaria para o momento em que essas discussões se transformariam em decisões judiciais, sob o olhar atento da imprensa e da opinião pública. O julgamento colocaria frente a frente justiça, ciência e medo social. O julgamento de Marcelo Costa de Andrade representou um dos momentos mais complexos e controversos da história criminal brasileira. Não se tratava apenas de decidir sobre crimes cometidos, mas de enfrentar um dilema profundo entre justiça, ciência psiquiátrica e a necessidade de proteger a sociedade de um risco extremo. Desde o início, o processo judicial foi marcado por tensão. De um lado, havia a dimensão incontestável da violência praticada, o número elevado de vítimas e o impacto devastador causado à sociedade. Do outro, estavam os laudos psiquiátricos que apontavam para transtornos mentais severos, levantando dúvidas sobre a plena imputabilidade do réu. A principal discussão girava em torno da sanidade mental de Marcelo no momento dos crimes. Especialistas foram chamados para depor, apresentar diagnósticos, explicar conceitos técnicos e sustentar pareceres que muitas vezes divergiam entre si. Alguns defendiam que ele era incapaz de compreender plenamente seus atos sob o ponto de vista moral. Outros argumentavam que, apesar dos transtornos, ele tinha consciência do que fazia e sabia diferenciar certo e errado. Essa divergência expôs um problema estrutural do sistema judicial, a dificuldade de lidar com crimes extremos cometidos por indivíduos com transtornos mentais graves. O tribunal se viu diante de uma decisão que extrapolava a simples aplicação da lei penal. Era necessário decidir qual modelo de responsabilização seria adotado e como garantir que a sociedade estivesse protegida. Durante as audiências, os depoimentos sobre os crimes chocaram não pelo detalhamento gráfico, mas pela dimensão do sofrimento envolvido. Familiares das vítimas, representantes do Ministério Público e profissionais envolvidos no caso destacaram a brutalidade dos atos e o risco contínuo representado pelo acusado.
A defesa, por sua vez, concentrou seus argumentos na condição psiquiátrica de Marcelo. Sustentava que ele não poderia ser tratado como um criminoso comum e que sua internação em instituição especializada seria a única medida compatível com seu quadro mental. Esse posicionamento gerou revolta em parte da opinião pública, que via na possibilidade de internação em vez de prisão tradicional, uma forma de impunidade. A repercussão nacional foi imediata. O caso ganhou espaço em jornais, programas de televisão e debates públicos. Especialistas em direito penal, psiquiatria e direitos humanos se manifestaram, cada um defendendo interpretações distintas. A sociedade se dividia entre o desejo de punição máxima e o reconhecimento da complexidade clínica envolvida. O julgamento expôs de forma crua as falhas e limitações do sistema. Ficou evidente que o Brasil não possuía estruturas adequadas para lidar com indivíduos considerados inimputáveis, mas extremamente perigosos. A decisão judicial, qualquer que fosse, carregaria riscos e consequências difíceis de administrar. Ao final, a Justiça optou por reconhecer a inimputabilidade penal de Marcelo Costa de Andrade, determinando sua internação em um hospital psiquiátrico de custódia. A decisão não trouxe sensação de encerramento. Pelo contrário, para muitos ela levantou ainda mais dúvidas sobre a capacidade do Estado de garantir segurança e justiça simultaneamente. O julgamento não representou um ponto final. Ele marcou o início de uma fase ainda mais delicada, na qual o destino do agressor passaria a depender de avaliações médicas periódicas, decisões administrativas e um sistema que já havia demonstrado falhas graves. A sociedade, por sua vez, permanecia em alerta. O medo não havia desaparecido. A sensação era de que mesmo após o julgamento o caso continuava em aberto, não nos tribunais mas na consciência coletiva. Na próxima etapa veremos como esse desfecho judicial reverberou pelo país, quais mudanças provocou e por que o caso do vampiro de Niterói permanece, até hoje, como um dos episódios mais sombrios da história criminal brasileira. Depois do julgamento, o caso do vampiro de Niterói deixou de ser apenas um processo criminal encerrado nos autos da justiça. Ele passou a existir como um marco traumático na história recente do país, um episódio que expôs fragilidades profundas nas instituições e levantou questionamentos que permanecem sem respostas definitivas. A repercussão nacional não se dissipou com a sentença, pelo contrário. O reconhecimento da inimputabilidade penal de Marcelo Costa de Andrade e sua internação em hospital psiquiátrico de custódia reacenderam debates intensos sobre segurança pública, saúde mental e responsabilidade do Estado. A sensação dominante era de insegurança prolongada. Para grande parte da população, a decisão judicial não trouxe alívio. A ideia de que um indivíduo responsável por crimes tão graves não cumpriria a pena em regime prisional tradicional alimentou indignação, medo e desconfiança. Muitos passaram a questionar se o sistema era realmente capaz de impedir novas tragédias. O caso também escancarou a precariedade do sistema de saúde mental brasileiro, especialmente no que diz respeito à custódia de pacientes considerados perigosos. As fugas anteriores, a falta de estrutura adequada e a ausência de protocolos rígidos demonstraram que o país não estava preparado para lidar com situações extremas como aquela. Especialistas apontaram que o problema não se limitava a um caso isolado. O vampiro de Niterói se tornou símbolo de um modelo falho, no qual indivíduos com transtornos graves acabam circulando entre instituições incapazes de garantir contenção, tratamento eficaz e segurança coletiva ao mesmo tempo. No campo jurídico, o caso passou a ser citado em debates acadêmicos e discussões legislativas. Ele ajudou a impulsionar reflexões sobre a necessidade de reformular leis relacionadas à inimputabilidade penal, medidas de segurança e acompanhamento de longo prazo. Ainda assim, muitas das propostas ficaram restritas ao papel. Socialmente, o impacto foi profundo. O medo vivido em Niterói ecoou em outras regiões do país, reforçando a percepção de que crimes extremos podem surgir onde menos se espera e permanecer ocultos por falhas estruturais. A confiança nas instituições foi abalada, especialmente entre populações mais vulneráveis. O caso também alterou a forma como a mídia e a sociedade passaram a abordar crimes seriais no Brasil. Houve um aumento no interesse por análises mais profundas, perfis psicológicos e investigações de longo prazo. Ao mesmo tempo, cresceu a preocupação com o risco de espetacularização da violência,
Para as famílias das vítimas, o legado foi ainda mais doloroso. Não houve encerramento emocional, não houve sensação de justiça plena. O sofrimento permaneceu marcado pela ausência, pela brutalidade dos crimes e pela percepção de que o sistema falhou em proteger vidas que já eram vulneráveis. Com o passar dos anos, o nome Vampiro de Niterói deixou de ser apenas uma manchete e passou a representar um alerta permanente. Um lembrete de que violência extrema não surge do nada, de que sinais ignorados podem ter consequências devastadoras e de que instituições despreparadas ampliam riscos em vez de contê-los. Esse legado sombrio continua presente sempre que o caso é relembrado. Ele provoca desconforto, questionamento e reflexão, não porque oferece respostas fáceis, mas porque expõe a complexidade de lidar com o mal dentro de estruturas imperfeitas. E é justamente por isso que essa história permanece viva na memória coletiva, não como entretenimento, mas como advertência. Uma advertência sobre o que acontece quando falhas individuais se somam a falhas institucionais, criando um cenário onde o pior se torna possível. Depois de percorrer cada camada dessa história, o que permanece não é apenas o registro de crimes extremos. O caso do vampiro de Niterói permanece como um retrato desconfortável de tudo que pode falhar quando sinais são ignorados, quando instituições não conseguem agir a tempo e quando vidas vulneráveis ficam à margem da proteção do Estado. Essa não é apenas uma história sobre um indivíduo, é uma história sobre silêncio, negligência e estruturas que não funcionaram como deveriam, sobre um sistema que falhou em identificar, tratar e conter alguém que apresentava sinais claros de perigo muito antes dos crimes alcançarem proporções irreversíveis. O impacto desse caso vai além do medo que tomou uma cidade. Ele atravessa debates sobre saúde mental, justiça, segurança pública e responsabilidade coletiva. Ele nos obriga a encarar perguntas difíceis sem respostas simples. Perguntas sobre prevenção, sobre limites, sobre até onde o sistema consegue ou não proteger quem mais precisa. As vítimas dessa história não podem ser reduzidas a números ou estatísticas. Eram pessoas invisibilizadas em vida e ainda mais esquecidas depois. Relembrar esse caso com responsabilidade é uma forma de devolver humanidade a essas histórias e de reconhecer que cada falha teve consequências reais. O vampiro de Niterói se tornou um símbolo não apenas pela brutalidade dos crimes, mas pelo alerta que deixou. Um alerta sobre o que acontece quando violência extrema encontra um sistema despreparado, e sobre como o custo dessa falha é sempre pago pelos mais vulneráveis. Se você chegou até aqui acompanhando esse mergulho profundo em um dos casos mais sombrios da história criminal brasileira, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Existem muitas outras histórias que precisam ser revisitadas com o mesmo cuidado, contexto e responsabilidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada caso é tratado com profundidade, respeito e reflexão. E você faz parte disso. Obrigado por acompanhar até o final. Nos vemos no próximo caso.